Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Paulo Lima. Hoje estou regional do Meier, tá? Regional da PVS do Meier, tá ok? E hoje eu vim trazer para vocês aqui um treinamento de início rápido, um treinamento técnico sobre o produto proteção veicular APVS, tá? Obviamente o consultor ele deve conhecer e dominar o regulamento e os manuais, tá? Mas esse é um treinamento básico para que o consultor esteja preparado para poder comercializar a PVS e tirar as dúvidas mais básicas que os nossos clientes têm, tá ok? A PVS, né, ela dá a oportunidade para a gente ser consultor, né? Num outro vídeo eu explico, né, como é que funciona essa oportunidade em relação a ganhos, tá? Provavelmente esse vídeo vai estar aqui também nessa plataforma. E aqui nesse momento eu vou explicar a vocês, né, falar um pouquinho sobre a proteção veicular, tá? E como é que a gente faz um levantamento para poder passar uma proposta, ou seja, conhecimento básico para poder passar uma proposta para um possível cliente, tá ok? Hoje, 3/3/2020, nós temos a seguinte situação na PVS Brasil. A gente tem a PVS Brasil, né, que é uma associação que tem mais de 11 anos de mercado, tem mais de 200 mil associados, e hoje ela é dividida em a PVS Brasil e a PVS Truck. Na realidade é tudo a PVS, tá? Só que elas funcionam de forma um pouquinho diferente. A PVS Brasil para carros e motos, carros de passeio, carros pesados e motos, e a PVS Truck para vans, caminhões, bongos, ônibus, micro-ônibus, tá? Então, tudo que for de van para cima, né, mais pesado, vai entrar como a PVS Truck. Depois nós teremos um treinamento referente à PVS Truck. E carros de passeio, carros pesados, tipo L200, Sportage, né? E motos entram na APVS Brasil, ok? E esse treinamento hoje trata de APVS Brasil, ou seja, proteção para carros e motos. Vamos lá. Só colocar aqui. Então, gente, eventualmente eu vou ter que parar aqui o vídeo, né? Porque eu estou em atendimento, eu faço os meus vídeos aqui no horário de atendimento, chegar alguém para atender, ou o telefone tocar, ou tiver que fazer alguma coisa, eu dou uma pausa e depois eu volto. Como se tornar um consultor APVS Brasil? Na PVS Brasil você trabalha prestando um serviço autônomo, né? Obrigações e atividades: participar de treinamento e solicitar o credenciamento. Ou seja, esse treinamento que vocês estão vendo aqui é parte do treinamento, tá? Que é um treinamento técnico. Existe um primeiro treinamento que é presencial, tá ok? Então, se você está tendo acesso a esse vídeo por meio da nossa área aqui de membros dos consultores da Regional do MEI, é porque você já passou por esse treinamento presencial. Preencher o formulário de inclusão e demais documentos. Quando você vai fazer um contrato, você faz preenche o termo de adesão, o laudo de vistoria. Também tem um documento chamado comodato de rastreador, quando o veículo leva rastreador. Então, tudo isso você faz o preenchimento e envia para a regional, tá? Esse procedimento também é de obrigação do consultor. Ou ele faz, ou ele paga para alguém fazê-lo, tá? Realizar a vistoria de acordo com os croquis disponibilizados. Na PVS Brasil, a gente também tem a opção de fazer a vistoria. O consultor pode fazer a vistoria do carro do cliente dele, tá? A PVS permite isso. Então, ou você mesmo vai fazer, ou você vai pagar um vistoriador, uma empresa especializada para fazer. Você fechou um contrato, você tem essa opção. Transmitir as fotos e documentos à sua regional, ou seja, toda vez
que você faz um contrato, você tem que enviar as fotos e os documentos para a regional, tá? O modo de envio, né, a gente combina junto ao consultor, tá? Então isso juntamente comigo ou com a Elaine, né, que trabalha comigo, que é minha esposa, a gente vai combinar esse envio e você vai enviar para a gente poder cadastrar. O que, que é importante nesse envio? A gente precisa receber essas fotos até às 16 horas. Todo dia útil que você for fazer um contrato e queira que aquele contrato seja cadastrado no mesmo dia, a gente precisa receber até às 16 horas, tá? Isso por conta da cobertura, porque todo contrato enviado à regional até às 16 horas, ele é cadastrado no mesmo dia, tá? Até às 16 horas de um dia útil. Ele é cadastrado no mesmo dia, no dia seguinte, o nosso associado já tem a cobertura, tá? Mas para isso, né, se você quer que um cliente seu ele tenha a cobertura já à meia-noite, esse contrato tem que ser enviado para a gente até às 16 horas, tá? É de inteira responsabilidade do consultor o não envio dos documentos, tá? Você vai se credenciar, vai passar pelo treinamento, e toda vez que você fizer um contrato, uma vistoria, é de inteira responsabilidade do consultor a transmissão dessas fotos e desses documentos à regional, ok? Como eu falei no início, ter conhecimento geral sobre regulamento e manuais, ou seja, isso aqui é um treinamento que pega os principais pontos, mas vocês têm que conhecer os regulamentos dos manuais. Os regulamentos dos manuais sempre vão estar disponíveis no nosso Drive, né? Os mais atualizados. E a gente também pretende colocar aqui nessa área de membros o regulamento e os manuais, tá? Para vocês baixarem. E está de acordo com as diretrizes da PVS junto ao mercado. A PVS hoje é uma associação de proteção veicular, ela não é uma seguradora, tá? Quem não tem muito conhecimento a respeito disso, dá uma pesquisadinha que vai ver as diferenças. E como uma associação de proteção veicular, ela tem as suas regras e tem as suas diretrizes. E nós, enquanto consultores, né, consultores líderes, regionais, gerentes regionais, temos que estar de acordo, né, para que possamos comercializar aí a proteção veicular da PVS. O consultor, ele precisa ter, né, no telefone dele as seguintes ferramentas para poder trabalhar. A maioria dos consultores trabalham na rua, tá? Alguns trabalham de casa, mas seja no celular ou no computador, é preciso ter essas ferramentas para que você possa enviar uma cotação para o seu cliente. Então você precisa ter um aplicativo chamado FIP Offline, tá? Esse aplicativo ele permite que você consulte o valor de tabela FIP. Para quem não sabe, a tabela FIP é um órgão que dentre outras coisas, faz aí a medição do valor de mercado dos veículos, tá? E a grande maioria, pelo menos eu não conheço nenhuma que não use, a maioria aí, acho que eu conheço, usa a tabela FIP para poder ter essa base de como, para poder fazer a cotação de uma proteção para um veículo através da tabela FIP, ok? Então lá você vai consultar o valor do veículo e a partir desse valor você vai fazer a cotação. Vou abrir um parênteses aqui, a gente depois vai ter um outro vídeo aqui ensinando a fazer essas cotações, como fazer as cotações, como usar as tabelas, como fazer uma cotação no computador, uma cotação no telefone, como enviar essa cotação, a gente vai ter um outro vídeo aqui, tá ok? O consultor ele tem que ter o WhatsApp, de preferência o WhatsApp Business, porque o nosso treinamento, inclusive, eu vou mostrar como é que vocês utilizam o WhatsApp Business com maior eficiência, tá? Para que você ganhe tempo no dia a dia. Então, o WhatsApp Business ele te permite isso, tá? O Master Placa ele funciona da seguinte maneira, né? Tem muitos clientes que eles não sabem a versão, né? Os detalhes todos do carro, né? Às vezes não sabe a potência. Ele tem um carro, mas ele não sabe bem qual é o modelo, a versão. O mais comum é eles não saberem a versão,
tá? Então, com a placa, a gente consegue, né, com esse aplicativo, colocar a placa e o aplicativo nos auxilia nisso, tá ok? Para poder saber aí qual é o ano, modelo certo do carro, a versão, potência. Então, ele, no geral, ele nos ajuda com isso. E você precisa também ter as tabelas de preço, né? A PVS ela tem algumas tabelas, né, que a gente vai abordar aí no vídeo de cotação. Umas tabelas por onde você vai buscar sua cotação. Então, você vai buscar o veículo na tabela FIP, vai verificar o valor e vai na tabela para verificar em que faixa, né, aquele veículo está, para que você possa passar uma cotação para o seu cliente. O que a PVS protege? Deixa eu só fazer uma pausazinha aqui rapidinho. Já volto. Vamos lá. A PVS protege, como eu falei no início do vídeo, a PVS hoje ela tem essa divisão, né, que é uma divisão interna, na realidade é tudo a PVS. A gente tem a PVS Brasil e a PVS Truck, tá? A PVS Brasil a gente protege carros e motos, tá ok? Nacionais até 20 anos de fabricação e diferenciados, que são os importados ou com peças de procedência importado, até 15 anos de fabricação, tá? Hoje, como é que a gente sabe se um veículo é nacional ou importado? Pelo chassi, tá? Se o chassi foi iniciado por 8 ou 9, ele é nacional. Qualquer coisa diferente de 8 ou 9 é diferenciado, ok? Cobertura básica. O PVS tem uma cobertura de roubo, furto, colisão, incêndio não criminoso, perda total, fenômenos da natureza que engloba queda de árvore, chuva de granizo e enchente. A PVS ela permite múltiplos condutores. Dentro da assistência 24 horas, ela tem um reboque de 100 km, tá, no seu plano básico. E tem vários outros benefícios, transporte de veículo, pane, auxílio pane seca, socorro mecânico e elétrico. É bom dar uma olhadinha no manual, porque no manual ele detalha cada benefício que o nosso associado tem, tá? Sobre esse reboque, a maioria das outras associações, até algumas seguradoras, elas dão ou reboque raio, né? Por exemplo, quando diz é 100, o cara tem 50 para o reboque e mais 50 para ele. Ou é de alguma base. Na PVS não funciona assim. Esses 100 quilômetros é de onde o veículo parar no território brasileiro. Exemplo, eu estou com o meu carro, estou indo para Minas, para um evento da PVS, né? A PVS tem a sua matriz em Minas, e fui com o meu carro para lá. E lá em Minas, o meu carro deu uma pane e quebrou, preciso de um reboque. Eu vou ter esse reboque de onde ele quebrou 100 quilômetros. Obviamente, se eu tenho 100 quilômetros, eu não consigo trazer para casa no Rio de Janeiro, mas eu consigo tirar o meu carro da rua, levar para um mecânico, levar para algum lugar, enfim, para um estacionamento, eu consigo tirar esse carro da rua. Agora vamos imaginar que eu queira trazer para casa e esteja dando 300 quilômetros. A PVS vai arcar com os 100 e eu vou arcar com os 200, né, excedente, tá ok? A cobertura de reboque de quilometragem ela tem adicional que a gente vai abordar mais à frente, tá? A pessoa, se quiser, ela consegue aumentar essa quilometragem. Aqui no último quadro, nós temos o PAR, que é a proteção automotiva de responsabilidade, que é a proteção a terceiro. Dentro da cobertura básica, existe uma proteção a terceiro para quem tem carro, né? Para o associado que tem um carro, essa proteção a terceira é de 30 mil. E o associado que tem uma moto, a proteção a terceiro é de 20 mil. Essa proteção a terceira ela cobre bens materiais, outros veículos, ou seja, eu enquanto associado, se eu bater num outro veículo, esse outro veículo está coberto, ou qualquer outro bem material, né? Muro, se eu derrubar um muro, derrubar um portão, a PVS também cobra esses prejuízos. E aí, só enfatizando aqui que na cobertura básica,
A única coisa que difere tanto para carro e moto é que o carro vai ter 30 mil, né? E a moto vai ter 20 mil. Então, se eu tenho um carro na PVS, a minha proteção é terceira de 30 mil. Se eu tenho uma moto, a minha proteção é terceira de 20 mil. Serviços opcionais, são os adicionais. Em caso de colisão ou queda de árvore, todos os vidros estão cobertos, né? O cara vai pagar a franquia, vai consertar o carro inteiro, inclusive os vidros. Para qualquer outro tipo de evento que não seja uma colisão, tem a cobertura adicional. Cobre 70% dos vidros, frente, traseiras e lados, retrovisores, faróis e lanternas. Esse adicional tem uma carência de 90 dias. Esse adicional de vidros ele tem um regulamento, tá? Toda vez que se vende adicional de vidros, além de explicar isso aqui que eu falei que é o básico, que você tem que passar para o seu cliente, você também passa para ele o regulamento de adicional de vidros que a gente também vai disponibilizar aqui, tá ok? Próximo. Quilometragem. Como eu falei, a gente consegue aumentar aí a quilometragem. Consegue aumentar para 300, tá? Como eu falei, a gente já tem 100 no pacote básico. Ah, não, eu viajo muito, quando costumo viajar muito, eu quero aumentar. Pode aumentar para 300 ou para 500. Atenção ao detalhe de 500. Caso o associado tenha a cobertura de 500, ele tem colisão ilimitada. O que isso significa? Se eu tenho a cobertura de 500 e vou para o Paraná e bato com o meu carro lá, a quilometragem é ilimitada, tá? O plano básico já conta com 100 km para qualquer tipo de evento, como eu já tinha explicado, sendo 2 reboques por mês e mais 2 auxílios, pane seca, pane elétrica, mecânica, bateria, pneu e chaveiro. Esses 2 auxílios podem ser revertidos em reboque na falta do profissional necessário. Mas quem faz essa reversão e faz esse julgamento e libera, quem faz essa avaliação é a atendente, né? Porque a grosso modo, né, tem até alguns consultores que se utilizam disso, mas eu nem aconselho e nem faço, bota na cotação 4 reboques, e não são 4 reboques, são 2 reboques e 2 auxílios que podem ser revertidos para reboque, mas não é o associado que escolhe. Então, por exemplo, se o associado já usou os 2 reboques que ele tem no mês e ele quiser um terceiro reboque, ele não vai ter. Agora, se ele já usou os 2 reboques e ele precisa de um borracheiro e por algum motivo a atendente não tem esse borracheiro, ela vai poder reverter esse borracheiro em reboque. Agora, se ele liga pedindo um terceiro reboque, ele não vai ter. Se for caso de reboque, ele não vai ter, porque ele já usou os 2 a quais ele tenha direito no mês. Caso isso não tenha ficado claro, depois me chama no meu WhatsApp que a gente conversa, tá? Proteção a terceiro. A moto não tem adicional de proteção a terceiro, ou seja, ela tem 20 mil, tá, na cobertura básica e é isso. Eu tenho uma moto, quero aumentar minha cobertura de proteção a terceiro para 40 mil. Não pode, tá? É 20 mil. E o carro pode aumentar para 50 mil, ok? Ele já tem 30. Caso, não, quem faz muito isso é Uber, né? O Uber está aí com o carro na rua diariamente e ele pode virar colidir num carro de outra pessoa e ele, para se garantir, ele aumenta essa proteção a terceiro para 50 mil. O carro reserva. O carro reserva ele pode ser contratado de forma adicional por 7 ou 14 dias, tá? Para Uber e táxi, o carro reserva pode ser trocado por uma ajuda de custo paga apenas uma vez. 7 dias igual a R$500 ou 14 dias igual a R$1.000. Como é que isso aqui funciona? O cara que é Uber ou táxi, obviamente ele vai ter que provar essa condição. O taxista não precisa porque o carro está lá, amarelo com a faixa azul no sistema, né? O documento diz que é táxi. Agora o Uber vai ter que provar por meio de cadastro. Vamos imaginar que qualquer um dos dois tenha aqui o
o carro reserva de 7 dias. Sendo que na hora de solicitar, caso ele tenha direito e seja liberado, ele pode reverter esses 7 dias, em vez de pegar o carro reserva, ele falar para a PVS que ele quer, na realidade, ajuda de custo, tá? Isso para Uber e táxi. Ou se ele tiver o de 14 dias, ele pode chegar e falar assim, não, eu sou taxista, esse carro reserva não vai me adiantar, eu quero a ajuda de custo, tá? O carro é liberado em duas situações, o carro reserva, tanto o carro reserva quanto a ajuda de custo, em duas situações. Colisão após a avaliação do período que pode durar até 11 dias corridos, roubo e furto após a entrega dos documentos à associação. Por que que é depois da avaliação? Porque o carro reserva ele só vai ser liberado também se a PVS for consertar esse carro desse associado, né? E for, se por algum motivo na avaliação o carro dele não for ser consertado, ele também não vai ter direito ao carro reserva, tá? Porque vai ter muito cliente que vai perguntar: ah, não, mas eu consigo pegar o carro reserva no dia seguinte? Isso aqui, o carro reserva é muito importante explicar como é que ele é liberado. Às vezes o cliente fala: ah, não, eu vou no mês que vem eu vou botar o carro para fazer um motor. Eu vou poder pegar carro reserva? Não. O carro reserva é só em caso de colisão ou roubo e furto. Isso depois dos trâmites, tá? Esse último ponto aqui também é muito importante. O carro ele será locado pelo próprio associado que posteriormente será reembolsado. Significa o seguinte: o associado ele mesmo vai fazer a locação do veículo, vai lá na loja para poder fazer o aluguel e depois a PVS vai fazer o reembolso. Mas o que acontece? Quando você vai fazer a locação de um carro, você tem que deixar, além de você ter um dinheiro disponível na hora ali, o cartão de crédito, você ainda tem que deixar um cartão de crédito para o calção, que é caso aconteça alguma coisa com esse carro, né, você está garantindo aquele carro ali. E muitas vezes o nosso associado, né, ele não tem cartão de crédito, né? A mesma coisa acontece com o SPC e Serasa. Para você locar um carro, existe essa consulta. A PVS ela não faz consulta de SPC e Serasa para poder proteger um veículo, mas para você alugar um carro, faz. Então isso é importante que você explique ao seu associado para que você não tenha problema depois de ele pagar um serviço e na hora que ele precisar, a PVS dizer que ele não pode ou que ele não vai conseguir locar esse carro porque ele não tem o nome limpo ou porque ele não tem cartão de crédito e ele ficar chateado com você. Esse serviço de carro reserva também tem um regulamento, então vender o carro reserva, além de todos esses cuidados, é bom você enviar o regulamento, tá, para o seu associado. Isso aqui são os preços dos adicionais. O que acontece? Essa planilha aqui, essa apresentação, ela ficará disponível. Então, eu não vou me aprofundar nos preços dos adicionais, né? A única coisa que eu vou dizer é o seguinte: cada adicional que é colocado é acrescentado um valor na mensalidade. Eu não vou me aprofundar nisso agora, porque a gente vai ter uma aula só falando sobre cotação, um treinamento falando só sobre cotação, e nesse treinamento, nesse vídeo, eu vou esmiuçar um pouquinho mais essa questão da inclusão dos adicionais e como é que a gente mexe nisso no preço, tá ok? Um outro detalhe aqui é o seguinte: a moto, tá? A moto, o único adicional que ela tem é de quilometragem, não tem nenhum outro adicional. Então, a moto você faz a cotação básica, a única coisa que você vai conseguir mexer na quilometragem, tá? Nem tirar, nem acrescentar qualquer outro adicional, somente quilometragem. Cota de participação. A cota de participação varia de acordo com o veículo. Ela só é acionada em caso de conserto do veículo do associado, portanto, terceiro, roubo, furto e perda total não acionam franquia. A cota de participação é o que o seguro chama comumente de franquia. Aqui a gente tem duas sacadas muito boas de venda, né? Esse vídeo ele é técnico, mas eu vou dar duas sacadas muito boas de venda. O que acontece? A PVS ela segue o mesmo padrão das seguradoras. Quando você fala de franquia, você fala de um valor que o segurado lá participa no conserto do veículo dele.
ou do terceiro, dependendo da seguradora. Então, esse valor é usado para poder consertar o veículo. Sendo que, na maioria das associações, na realidade todas elas cobram cota de participação não só no conserto do veículo do associado, mas cobra cota de participação para terceiro, para roubo, para furto e para perda total. Se você pegar o regulamento deles, vai estar lá. Né? O cara foi roubado, ele tem uma cota de participação a ser paga. Tá? E na PVS não, ela trata a cota de participação como se fosse uma franquia mesmo, como é feito nas seguradoras. E só é cobrado em caso de conserto do carro, do veículo do associado, tá? Então, repetindo, terceiro, roubo, furto e perda total, o associado não pagará a cota de participação, ou seja, não pagará a franquia, ok? Ele só pagará a cota de participação em caso de conserto do veículo dele. Outra grande sacada aqui na cota de participação, sacada de venda, que reverte muito bem, é o seguinte: algumas vezes um cliente seu vai vir e vai falar que determinada cotação de uma associação está aí R$ 10, R$ 12 mais barato, tá? E é importante que você conheça essas outras associações, porque a PVS tem uma série de vantagens que são visíveis. Por exemplo, o fato de ela ser a maior da América Latina, dela ter mais de 11 anos de mercado e de ela ter mais de 200 mil associados. Tá? Então, isso é uma coisa que você já consegue visualizar e passar para o seu cliente. Isso se reflete em quê? Numa segurança maior, uma empresa que está um tempo mais, que tem caixa, que consegue te indenizar o associado com mais facilidade. Né? Ela já tem uma gestão onde permitiu que ela de crescesse para 200 mil associados. Ela atua no Brasil todo. Né? Só o que acontece? Além disso, às vezes você tem que usar, né, outras coisas que não são vistas e que também não são faladas pelas outras associações. Né? Além dessa questão de elas cobrarem qualquer tipo de evento, né, as outras associações, não tem uma que eu tenha conhecido que não trabalhasse dessa maneira. Além disso, elas na cota de participação nos primeiros 3 ou 4 meses é dobrado. Tá? Então você vai pegar o regulamento dessas associações para poder fazer um estudo. E a PVS, mais uma vez, também não faz isso. Tá? Eu vou passar aqui os valores de cota de participação para cada veículo e é aquela porcentagem. O cara entrou hoje, precisou, semana que vem, ele vai pagar aquela porcentagem de cota de participação. Nas outras, ele entrou hoje, se ele se envolver num acidente nos primeiros 3 ou 4 meses, dependendo da associação, ele paga a cota de participação dobrada. Ok? Então vamos lá. Veículos nacionais. Carros leves, né, que são os carros de passeio. A cota de participação é 4% do valor do veículo, ou mínimo de 1.200. Eu vou explicar esse mínimo aqui apenas uma vez, que é a mesma regra para todas as outras. Tá? O que vem primeiro? São os 4%, tá? 4% do valor do veículo. E quando é que o associado vai pagar 1.200? Quando 4% for menor que 1.200. Aí vigora o mínimo, ok? Eu acho que isso aí ficou claro, né? Então, para carro de passeio é 4% ou mínimo de 1.200. Para carros pesados, 6% ou mínimo de 1.800. Para motos, é 10% ou mínimo de 1.200. Aí a gente vem para o veículo diferenciado. O veículo diferenciado, como eu falei no início, a gente consegue diferenciar ele pelo chassi. Então, as únicas vezes, deixa eu abrir um parênteses aqui, existem 2 situações em que você precisa saber o chassi para você dar andamento à cotação ou dar continuidade a ela. Tá? Então, uma é logo no início, quando você pega um carro com mais de 15 anos, por exemplo, você está com um carro, mandaram um carro para você
de 2002, e acontece bastante, tá? E aí você vai cotar, mas primeiro você precisa saber o seguinte, se aquele carro é nacional. Por quê? Porque ele já tem mais de 15 anos. Se ele for um diferenciado, você já explica a pessoa ali que não pode atendê-lo e parte para o próximo. Se ele for nacional, você vai dar continuidade. E na franquia, né? Porque a franquia para veículos diferenciados, ela tem um valor diferente, independente de ser moto, carro pesado ou carro de passeio. Se for diferenciado, vai seguir a regra da franquia do diferenciado. Então, toda vez que um cliente seu te perguntar sobre franquia, você primeiro vai perguntar a ele qual é o primeiro dígito do chassi do seu veículo. Ou seja, se for 89 é nacional, e se for diferente disso, é diferenciado. Aí você vai seguir esta regra. Estes veículos têm a cota de participação de 10% ou mínimo de 1.800, ok? Veículos diferenciados, ou seja, que tem um chassi diferente, iniciados diferente de 89, cota de participação 10% ou mínimo de 1.800. Vamos lá, carência. Roubo e furto. Quando eu digo aqui roubo e furto, é toda a cobertura, tá? Cobertura que eu passei lá, toda a cobertura, com exceção da assistência 24 horas. Então, roubo, furto, colisão, perda total, vai entrar nessa regra, tá? Meia-noite 1 do dia seguinte, desde que contratos enviados à regional até as 16 horas do dia anterior e que não seja feriado ou final de semana. Foi uma coisa que eu também já expliquei. Se, por exemplo, você vendeu uma proteção veicular para um cliente seu que ele precisa que o carro esteja protegido amanhã. Então, né, você tem que fazer essa vistoria hoje, porque hoje é dia útil, né? Até às 16 horas enviar pra gente, na regional. A gente vai cadastrar no mesmo dia e meia-noite esse carro vai estar protegido, tá? Então, todo contrato enviado até às 16 horas de um dia útil, meia-noite ele já vai estar protegido. Aí você fala assim, ah não, mas eu estou marcando uns 5 horas da tarde, não tem problema, só não vai entrar no mesmo dia, você vai fazer, aí o que você vai fazer? A data do contrato você vai colocar o próximo dia útil. Então, vamos dar um exemplo. Hoje é dia 3/3. Eu estou gravando, são 3:30 da tarde, então a gente ainda tem meia hora para receber contratos para cadastrar ainda hoje, tá? Vamos imaginar que um consultor nosso aqui, ele vai fazer uma vistoria hoje às 5 horas da tarde. E aí o que ele vai fazer? Primeiro ele vai verificar se amanhã é dia útil. Amanhã é uma terça-feira, não, quarta-feira, e é dia útil. Então ele vai fazer esse contrato às 5 horas, vai atender o cliente dele, vai fazer as fotos. E vai colocar a data de amanhã, porque amanhã é dia útil. Aí vai enviar para a gente amanhã, né? A partir da manhã, ele tem que enviar até às 16 horas de amanhã. Mesmo ele fazendo hoje, ele tem que enviar até às 16 horas de amanhã para a gente cadastrar no mesmo dia, tá? A gente cadastrar no mesmo dia e o veículo estará protegido à meia-noite de quarta para quinta-feira, ok? Então, fez a vistoria no dia útil antes das 16, mandou para a gente até as 16, cadastrado no mesmo dia, meia-noite está protegido. Fez depois das 16, ou num feriado, ou num final de semana, vai fazer o processo normal, vai colocar a data do próximo dia útil. Quando for nesse dia útil, você vai enviar o contrato para a gente vai cadastrar, tá? E meia-noite, veículo protegido. Ok? Assistência 24 horas. Assistência 24 horas entra no próximo dia útil após a entrada do veículo na base. Ou seja, é a mesma regra para roubo e furto, com uma diferença. De segunda a quinta, quando a gente cadastrar, meia-noite entra roubo e furto e assistência 24 horas. Por quê? Porque o próximo dia é dia útil. Isso de segunda a quinta, salvo quando tiver um feriado, tá? Uma semana normal, de segunda a quinta.
Todo o veículo que a gente cadastrou hoje, nós hoje cadastramos 4 veículos até agora. Todos esses 4 veículos, meia-noite vai entrar cobertura completa, mais assistência 24 horas. Por quê? Porque amanhã é dia útil, tá? Com exceção da sexta-feira, que no sábado entra todas as coberturas e a assistência 24 horas só vai entrar na segunda-feira, ser dia útil, ok? Então, assistência 24 horas sempre no próximo dia útil após o cadastro, tá? Então, todo cadastro feito na sexta-feira só entra na segunda, assistência 24 horas, se segunda for dia útil, tá? A mesma coisa vale para feriado. Se eu estou fazendo hoje, é dia útil, eu estou cadastrando hoje, mas amanhã é feriado, amanhã entra roubo, furto, colisão, perda total, mas a assistência 24 horas só vai entrar na quinta-feira, que é dia útil. Se eu estou fazendo hoje, que é terça, meia-noite, de hoje para amanhã, entra roubo, furto, colisão, ou seja, terça-feira ele vai ter todas essas coberturas básicas, sendo que a assistência 24 horas só vai entrar na quinta-feira, quando for dia útil, ok? Assistência PET residencial e funeral tem carência de 50 dias contados ao cadastro. Assistência PET residencial e funeral são assistências dadas pela assistência 24 horas, tá? Então, depois você pega aí o manual para saber como é que ela funciona. E os vidros, que é realmente a cobertura ligada ao veículo, que realmente tem uma carência significativa, que são os vidros que são 90 dias contados do cadastro, tá? Não fazem parte da proteção veicular. Rodas especiais, equipamentos de som e imagem, faróis e lanternas de características diferentes do original, equipamentos de combustíveis alternativos, apêndices aerodinâmicos diversos, aerofólios e saias, e peças que não sejam originais de série. Só um segundo. Aqui estamos no momento com 37 minutos de treinamento. Já estamos quase terminando. Vamos prosseguir. Voltando aqui. Como é que você encara aqui essa parte? A PVS ela vai cobrir o que é tabela FIP. Tá? Então, tudo que não for original não está coberto. Tá, ok? Então, tem uma roda de 10 mil. Meu carro foi roubado. Vai me pagar a roda? Não, vai pagar o carro no valor da tabela FIP. Tá? Então, tudo que não for original do carro não está coberto. Tá? Só está coberto o valor de FIP. Sobre equipamentos de combustíveis alternativos, a PVS ela não cobre kit GNV, tá? Ela não trabalha com cobertura de kit GNV. Então, se o associado tiver GNV, esse GNV não está coberto, tá? O único GNV coberto, né, seria do Siena Tetrafur, que já vem um GNV de fábrica e já está incluso na cobertura. Isso para indenização integral, roubo, furto ou perda total, que aí vai indenizar o valor de tabela FIP e dentro daquele valor de tabela FIP já está considerando o valor do GNV. Tá? Quais veículos recebem rastreador? Como é que funciona isso? Os veículos que recebem rastreador, vocês farão um comodato, tá? Farão um comodato e enviarão para a gente junto com os documentos. Os carros, a partir de 31 mil, levam rastreador e motos a partir de 8 mil. Esse repasse de R$ 50 é feito à regional, tá? Então, toda vez que tiver rastreador, vocês fazem um repasse para a gente poder fazer o repasse para a PVS, ok? Então, motos abaixo de 8 mil não leva rastreador e carros abaixo de 31 mil também não leva rastreador. Veículos do grupo de risco. Existe uma tabela
chamada grupo de risco com alguns carros que têm uma cobertura diferenciada. Eu vou explicar essa cobertura aqui, mas não vou dizer quais são os carros, tá? Depois talvez eu faça até um vídeo só sobre o grupo de risco, mas a tabela está disponível. Então é só pegar a tabela e olhar. Pegou um carro de início, qualquer carro que for cotar, dá uma olhadinha para ver se ele é do grupo de risco para não passar uma cobertura errada, tá? Os carros do grupo de risco são a maioria carros importados ou alguns veículos mais antigos, então é bom dar uma olhada, dar uma estudada. Obviamente não vai se memorizar de primeira, então é um arquivo obrigatório para você ter. Vai botar, dar uma consultada na tabela do grupo de risco para poder passar a cotação correta, tá? Então o que é o grupo de risco? São veículos que não terão proteção contra colisão, perda total, fenômenos de natureza e nenhum outro evento, incêndio, nenhum outro evento em que ele tenha que ser consertado, tá? Então, assim, por exemplo, a Kawasaki é uma moto que é do grupo de risco que a gente faz com certa frequência. Essa moto, se o cara bater com essa moto, a PVS não consertará essa moto, em nenhuma hipótese, tá? Quais são as coberturas que o grupo de risco tem? É roubo, furto, tem a proteção a terceiro e assistência 24 horas, ou seja, ele tem a proteção se ele bater no terceiro, esse terceiro está coberto, tá? Mas o veículo dele em particular, não, tá? E aí toda vez que a gente for fazer um veículo do grupo de risco, o associado precisa estar ciente dessa cobertura e ele assinará no campo do termo de adesão, estando ciente. Ele vai dar uma assinatura, a gente vai botar lá grupo de risco e ele vai assinar do lado, estando ciente de que o veículo dele faz parte desse grupo, tá? Então, repetindo, todas as coberturas que gerem algum conserto mais a perda total, ele não terá. Ele vai ter roubo, furto, proteção a terceiro e assistência 24 horas. Ok? Essa tabela aqui com os carros e motos do grupo de risco estarão disponíveis aqui também. Da aceitação de alguns veículos. Veículo 0 km. Para poder colocar o veículo 0 km, precisa da cópia da nota fiscal com carimbo de saída da concessionária. Como é que funciona isso? O veículo 0 km é o único veículo que fica protegido na hora, tá? É o único veículo que não tem carência. O consultor vai fazer o contrato, vai enviar para a gente vai cadastrar na hora e ele já vai estar liberado para poder sair protegido da agência. Mas para isso, além dos documentos pessoais dele, ele vai ter que apresentar a cópia da nota fiscal com carimbo de saída da concessionária. E toda vez que a gente vai fazer um veículo 0 km, é na concessionária, porque essa nota só é dada na hora que o carro está saindo. A concessionária, ela dá até uma nota para o cliente, mas a nota com carimbo de expedição só é dada na hora da saída. Então, na hora que o seu cliente for lá retirar o carro, você vai encontrar ele lá, vai fazer o contrato, vai fazer as fotos de documentos, vai fazer a foto da nota fiscal com carimbo de saída, tá? E vai enviar para a gente, tá? A gente vai cadastrar na hora e esse carro já vai sair da agência protegido. Essa nota fiscal é válida por 24 horas. Então, se o seu cliente saiu ontem, segunda, e ele quer fazer hoje, você vai lá na casa dele, vai pegar essa nota fiscal e vai fazer o mesmo processo. Isso sem a vistoria, tá? Depois de 24 horas, aí você vai ter que fazer a vistoria normal, o carro entra pelo valor de tabela FIP, vai ter que esperar a meia-noite para poder estar protegido, tá ok? A cópia de nota fiscal, para a gente fazer a proteção, ela só é válida por 15 dias, tá? Então, resumindo, a cópia da nota fiscal, para a gente fazer e ficar protegido na hora, sem a vistoria, é 24 horas, ou seja, na hora que ele está tirando na agência ou na casa dele em até 24 horas.
Passou das 24 horas, é o processo normal. O carro entra pela FIP, obviamente vai precisar da nota fiscal porque ele ainda não tem CRLV. O carro entra pela FIP, vai fazer a vistoria normal, mesmo ele sendo zero, vai mandar para a gente e meia-noite ele vai estar coberto. E essa nota fiscal após as 24 horas, ela é válida aí, né, de acordo com a lei aí, pelo que a gente sabe, é 15 dias. Depois disso, eu tô com um veículo zero, mas tem 20 dias que eu tirei da agência, então ele já tem que estar emplacado, senão a gente não pode fazer, tá? Veículos com avarias ou problemas de má conservação. O que acontece? A PVS, ela vai avaliar o veículo. Se o veículo tiver muito avariado, ela pode depreciar, tá? Esse veículo. Então, o que acontece? Se tiver poucas avarias, você pode fazer, não tem problema nenhum. Na maioria das vezes, a PVS nem faz a depreciação. Agora, se ele tiver com muitas avarias, uma coisa assim muito ruim, né? É melhor não fazer, que é capaz da PVS até negar, tá? Então, existe um laudo de vistoria onde você vai apontar essas avarias. Então, não tem problema ter avaria. Um amassado, um riscado, é, alguma coisa até quebrada, isso não tem problema porque você vai apontar no laudo de vistoria. Agora, se o carro estiver muito avariado, é melhor não fazer, que é até possível que a PVS negue a proteção para esse veículo, tá? Veículos de aluguel, locadora, autoescola, táxi, placa vermelha sofrerão deságio de 30% do valor de FIP. O que acontece? Qualquer veículo com placa diferente da normal, né, que era cinza, agora é a placa Mercosul branca e azul, diferente da normal, entra nessa categoria aqui, tá? Então, em caso de indenização integral, eles recebem 70%. E veículo de leilão ou chassi remarcado, depreciação de 35%. Então, eles recebem, em caso de indenização integral, 65% da tabela FIP. E o que é indenização integral? Roubo, furto ou perda total. Agora, vou fazer aqui um parêntese. Toda cotação é em cima de 100%. Essas porcentagens de deságio, depreciação, deságio e depreciação, a mesma coisa, são para casos de indenização. Paulo, então se o táxi for 100 mil na tabela FIP, eu coto ele em cima de 100 mil. Sim, mas você vai informar o seu cliente que a indenização é em cima de 70%. Ele vai ter um deságio, uma depreciação de 30% na tabela FIP em caso de indenização, roubo, furto ou perda total. Mesma coisa leilão. Leilão ou chassi remarcado. Cotação em cima de 100%. Então, para isso, enfim, a gente nem precisa saber se o carro é de leilão ou chassi remarcado. Obviamente, se o seu cliente te informar que é leilão ou chassi remarcado, você vai informá-lo sobre a questão da indenização, tá? Porque ele vai receber uma carta da PVS informando isso. E ele vai ser cotado em cima de 100%, mas em caso de indenização integral, ele recebe 65% da tabela FIP. Vamos em frente. Vistoria prévia. Esse é um arquivo que é para o consultor ter no telefone. Tá? Eu não vou explicar muito aqui essa questão da vistoria, porque a PVS nos solicita que toda vez que um consultor novo entrar, ele seja acompanhado na primeira vistoria. Então isso é uma coisa que vai ser ensinado na hora, tá? Você vai ter esses croquis aqui, são essas fotos que você tem que fazer, tá? E o seu consultor, o seu regional vai te ensinar a fazer essas fotos, todas essas fotos, tá? A falta de qualquer foto pode gerar pendência, então, né, não esqueçam de consultar o croquis quando estiver fazendo uma vistoria, tá? E nós aqui na Regional do Meia, nós sempre aconselhamos que o consultor envie as fotos para a gente na hora que ele está fazendo. Por quê? Porque a gente já dá um confere também, né? E se já estiver faltando alguma coisa ou alguma foto não estiver boa, a gente também já sinaliza na hora e a pessoa já faz na hora. Isso evita um retrabalho do consultor ter que voltar. Porque se estiver faltando, vai ter que voltar para poder fazer as fotos faltantes, tá?
Eu tenho essa documentação, mas tem atraso. Não tem problema, não vai impedir da gente fazer a proteção para ele. A única coisa que vai acontecer e que você tem que falar com ele é o seguinte: ele vai receber uma carta da PVS, e mesmo que ele não receba, isso está em regulamento, que em caso de evento envolvendo o cilindro e o mesmo não estando homologado, o carro não está coberto. Ou seja, um incêndio que comece no GNV. O GNV já não está coberto mesmo. O carro não está coberto. Tá? Então, começou um incêndio. Esse incêndio começou no GNV. Se ele tiver homologado, o carro está coberto, ele tendo a cobertura de incêndio. Começou o incêndio no GNV e o GNV não está homologado, não está coberto. Ele não vai ser indenizado, porque ele está com o GNV